Vamos agora a Brasília conversar com o repórter da Rádio Bandeirantes na capital federal, Felipe Campbell, que continua acompanhando os desdobramentos da terceira fase da Operação Compliance Zero, que levou mais uma vez para trás das grades o banqueiro Daniel Vorcaro. Tudo bem, Campbell? Bom dia para você. Bom dia, Pato. Bom dia, Sabino, Bom Paula. dia. Pois é, segue repercutindo aqui em Brasília toda essa situação, inclusive uma possível delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro avança nos bastidores, mas por enquanto segue indefinida, né? Como você falou, ele foi preso na nova fase da Operação Compliance Zero nesta quarta-feira, e a colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, apurou que autoridades envolvidas no caso sondam os advogados de Vorcaro para entender qual é a disponibilidade dele, né, para uma colaboração. Indica que o nível de informação que ele estaria disposto a compartilhar vai ser proporcional ao tempo que ele permaneceria preso. A defesa de Vorcaro ainda tem esperança que a prisão dele seja revertida, e os advogados ainda vão recorrer na segunda turma do Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão monocrática do ministro André Mendonça, que levou à prisão de Vorcaro. Lembrando, né, que a segunda turma é composta pelo Gilmar Mendes, né, que é o presidente da turma, e com os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Mônica Bergamo apurou ainda que, apesar da esperança da defesa, com o caso que envolve as ameaças feitas por Vorcaro ao jornalista e colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele deve seguir preso. A segunda turma considera uma série de circunstâncias excepcionais para manter uma prisão preventiva até o julgamento, e entre elas, né, estão as ameaças. Os diálogos com essas ameaças foram revelados pela Polícia Federal depois da apreensão do celular de Daniel Vorcaro ainda em 2025, e a defesa alega que as conversas são antigas e que essas ameaças nunca se concretizaram. Ainda sobre esse assunto, né, a Polícia Federal vai abrir um inquérito em Minas Gerais para apurar o caso envolvendo Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, ou Sicário, como ele vem sendo conhecido, após ele atentar contra a própria vida dentro da cela da PF onde ele estava preso. De acordo com a Polícia Federal, toda a ação teria sido filmada. E aí, na tarde de quarta-feira, a PF informou que o investigado chegou a ser socorrido pelos policiais federais que estavam no local no momento da ocorrência, né? E Mourão, ele tinha essa relação direta de prestação de serviço com Vorcaro, atuando como responsável pela execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas, monitoramento e de pessoas, e também a neutralização de situações que eram consideradas sensíveis para o grupo que é investigado, né? Então, a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a prisão de Daniel Vorcaro, descreve também o núcleo denominado como a turma, né? Esse grupo, conforme o documento, mantinha uma estrutura de vigilância e coerção privada destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e também à intimidação de críticos ao conglomerado financeiro, né? Os diálogos detalham o esquema desde a criação de uma milícia particular para monitorar e ameaçar desafetos, até o pagamento de propina a diretores do Banco Central em troca de favorecimento ao Banco Master. Em uma das trocas de mensagens que a gente acabou ficando sabendo sobre o momento em que Daniel Vorcaro ordena um ataque ao jornalista Lauro Jardim, aqui abre aspas, né? Ele diz na mensagem: quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto, fecha aspas, foi o que escreveu o empresário em um dos trechos que foi liberado pela perícia. As mensagens também mostram Vorcaro pedindo, por exemplo, ações contra uma empregada, que, segundo ele, estaria fazendo ameaças. A investigação da Polícia Federal aponta ainda que esse grupo, a turma, comandada pelo Daniel Vorcaro, acessou de forma indevida sistemas da própria Polícia Federal, Ministério Público Federal e de organismos internacionais como o FBI e Interpol, e usavam essas informações para atrapalhar investigações, para dificultar qualquer tipo de responsabilização pelas ações que o grupo estava tomando, né, revelando mais um aspecto muito grave desse caso envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master, né, uma crise que não para de ganhar novos capítulos e cada vez mais complicados, né, de volta ao estúdio.
A gente tem informação aqui que a gente estava olhando, que o Sabino até perguntou por que saiu de Guarulhos. A gente tem informação de que Daniel Vorcaro foi encaminhado para Potim 2, a penitenciária que é no interior aqui de São Paulo. O Campbell estava falando das trocas de mensagens e como, além da Polícia Federal, elas chegaram à comissão também que pediu em Brasília, algumas dessas mensagens estão sendo jogadas para a gente. E aí me chamou a atenção que o Campbell fala que, mais uma vez, o STF que vai definir a respeito dessa prisão ser continuada ou não de Daniel Vorcaro. Então, vamos colocar aqui alguns ministros que foram citados em mensagens trocadas por Daniel Vorcaro com a namorada, a noiva dele, enfim. Ele chega a dizer que algum dia na casa dele estava o ministro do STF, Alexandre de Moraes, eles estavam na região serrana aqui de São Paulo, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Em uma outra... Jordão, né? Isso, Campos do Jordão. E uma outra mensagem que foi divulgada também hoje de manhã, ele está em Londres, ajudando e participando com discursos de 3 ministros do STF. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Todos eles presentes, como o Campbell falou, nessa decisão que deve sair aí nos próximos dias do STF. Vocês ouviram o que a Paula comentou, gente? Vejam a gravidade que esse assunto está tomando na República. Que República, né? Que República? A República acabou. Depois desses fatos, a República acabou. Eu queria entender, só queria entender, pode ser que esteja correta do ponto de vista técnico, jurídico, mas eu queria entender essa decisão de mudança, de saída de Daniel Vorcaro do presídio de Guarulhos para o presídio de Potim. Queria entender. A Secretaria de Administração Penitenciária soltou uma nota sem dar a menor explicação, só informando essa transferência. Nós estamos requisitando, estamos solicitando aqui da Secretaria de Administração Penitenciária, porque essa é uma decisão da Secretaria do Estado aqui de São Paulo. Eu queria entender por que essa transferência. Será que Daniel Vorcaro já foi ameaçado? Será que é uma questão de segurança? Eu não sei, mas a Secretaria vai precisar explicar. Pois é, e sobre essa situação do sicário que teria tentado cometer suicídio dentro da sede da Polícia Federal em Minas Gerais, agora a equipe da TV Bandeirantes em Brasília acaba de confirmar que o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, determinou a abertura de um inquérito em Minas Gerais para apurar esse caso em específico. Também está confirmado por Andrei Rodrigues que toda a ação foi filmada, desde a chegada dos agentes para prestar os primeiros socorros, a ida de socorristas do SAMU e o uso de adrenalina e desfibrilador para sicário, que tentou ser reanimado ali mesmo no local, e depois também a saída dele rumo ao hospital. Portanto, a PF vai agora investigar também, porque essa história até agora está muito mal contada, principalmente sem a divulgação dessas imagens por enquanto. Também há um trecho dessas mensagens divulgadas de Daniel Vorcaro com autoridades, em que ele cita Ciro Nogueira, em vários momentos, o senador. E há um documento... Amigo de vida, segundo ele. Amigo de vida é uma das frases. Em outro momento, com a namorada, ele fala: Ciro Nogueira, um senador muito meu amigo, é a mensagem de Daniel Vorcaro. E há um documento, esse que está em posse da CPMI e do INSS, documento que está sendo analisado ainda, e que mostra que Ciro Nogueira e também Antônio Rueda teriam feito uma viagem para São Paulo antes da participação no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 no helicóptero de Daniel Vorcaro. A gente tem uma resposta já da assessoria de imprensa do senador Ciro Nogueira, dizendo que essa informação é falaciosa, afirmando que o senador utilizou helicóptero, que essa informação de que ele teria utilizado o helicóptero do Daniel Vorcaro não é verdadeira, e dizendo que sim, o senador compareceu ao Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, mas usando uma van, tanto para chegar quanto para sair do complexo de Interlagos em São Paulo.
O senador Ciro Nogueira ressalta que está tranquilo quanto aos resultados das investigações, que certamente irão esclarecer os fatos. A assessoria de Antônio Rueda ainda não se manifestou, mas disse que também vai mandar um posicionamento em relação a isso. O fato de ter pego o cara no helicóptero também não quer dizer absolutamente nada, em princípio, né? Mas mostra uma proximidade desses políticos com Daniel Vorcaro, pelo menos. Daniel Vorcaro esteve também com o presidente da República, né? Numa agenda no final de 2024, aliás, uma agenda que não foi divulgada. Uma agenda que não foi divulgada. Ficou ali em segredo. Dessa reunião participaram o antigo presidente, aliás, o novo presidente do Banco Central, que não tinha sido nomeado ainda, Gabriel Galípolo, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que, segundo o senador Jacques Wagner, foi indicado por ele para ser um assessor de Daniel Vorcaro, o ex-ministro da Fazenda. E ele receberia como remuneração para essa consultoria que fazia para Daniel Vorcaro R$1 milhão por mês. Consultoria esta que resultou em conquista por parte de Guido Mantega numa reunião com o presidente da República no Palácio da Alvorada. Estiveram reunidos. Lula teria dito para Vorcaro que a decisão sobre intervenção no banco, se acontecesse, seria totalmente técnica. Não seria política, não passaria por política. Mas eles estiveram nessa reunião não divulgada. Acho que o Campbell queria complementar. Sobre isso também, essas mensagens que estão sendo divulgadas, né? A nossa colega aqui de Brasília, Natália Pazzi, está fazendo um trabalho de apuração dessas conversas, encontrou, por exemplo, conversas com o Dória, né, ex-prefeito de São Paulo, ele demonstrando preocupação, ele manda uma mensagem chamando Daniel Vorcaro de amigo e dizendo que estaria preocupado com ele, que ele tem escutado, que ele estava escutando coisas que precisariam da reação de Daniel Vorcaro, sempre com equilíbrio e ponderação, mas jamais com silêncio, e chamando Vorcaro para um café. Foi a mensagem, né, que Dória teria mandado para Vorcaro. A assessoria respondeu, né, a assessoria do Dória, falando que essa mensagem foi enviada em maio de 2025, quando ainda não havia nenhum tema público de gravidade imputado ao Banco Master, que teria sido apenas um gesto cordial, né? Também temos trechos apurados pela Natália Pazzi falando também com a relação com o presidente Lula, né? Que uma conversa com a namorada, ele sugere que o encontro com o Lula teria sido ótimo. Então, ainda mais mensagens aí para a gente analisar e entender um pouco melhor essa relação de Vorcaro com vários membros, né, da República. Sobre esse encontro com o presidente Lula, a conversa é a seguinte: a namorada, a modelo, influenciadora digital Marta Graeff, pergunta como tinha sido. Ele responde: foi ótimo. E aí ela manda: yes, tô louca pra saber de tudo. Na sequência, Daniel Vorcaro diz o seguinte: muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central que vai entrar. 3 ministros. E aí a namorada se mostra ansiosa para saber tudo que tinha acontecido e que precisava falar com ele o mais rápido possível. Quando ele tivesse um tempinho para contar tudo, Daniel Vorcaro responde que sim, contaria tudo para a namorada logo na sequência. Então, além de dizer que o encontro foi ótimo, também disse que o presidente Lula teria chamado o presidente do Banco Central e que ele entraria. Não fica claro do que exatamente o presidente do Banco Central entraria, e que 3 ministros também fizeram parte dessa mesma reunião. Agora essas conversas estão chegando aos montes, aqui são vários e vários trechos, falando das mais variadas relações do presidente do Daniel Vorcaro, não só com o presidente da República, mas também com outras autoridades, com empresários, com ex-autoridades. A gente vai compilando tudo e trazendo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Campbell vai nos ajudando também de Brasília e volta a qualquer momento. Valeu, Campbell. Obrigado, Campbell. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Sabe o que eu lembro um pouquinho, que tem algumas semelhanças, esse caso do Vorcaro, para quem acompanhava a política na década de 80, com o caso do PC Farias, que era o homem forte e o financiador das despesas do então presidente Fernando Collor.
ele era um homem-bomba. Ele sabia tudo e, se falasse, poderia envolver ali na época muitas autoridades. Acabou morto em sua casa, em condições misteriosas.